Boa tarde, pessoal, tudo bem? Muito obrigada por todos vocês estarem aqui hoje. É um prazer para mim estar aqui para falar um pouco do meu trabalho e da importância do inglês nas nossas vidas aqui no Reino Unido. Quem aqui é fluente em inglês só para eu conhecer vocês? Muito bom, temos bastante. Quem aqui já iniciou um curso de inglês, mas nunca terminou? A sala inteira. Aí é que tá, gente. O segredo é você começar o seu curso de inglês e você concluir ele, você ir até o final. A consistência é muito importante, a gente vai falar sobre isso aqui. Então, prazer, eu sou Cristiane, aqui eu sou empreendedora na Escola de Idiomas Start for You, London Education, aulas de inglês e português, português para estrangeiros, inglês para brasileiros. E eu gostaria de começar hoje com uma pergunta para vocês. Se vocês fossem fluentes em inglês hoje, como estaria a sua vida? Você já parou para refletir quais oportunidades você pode estar deixando aí na mesa por não ter a fluência no inglês ainda? Como sua vida seria diferente? Já imaginou você ter o seu emprego dos sonhos, poder escolher as mesas que você vai sentar porque você pode falar inglês aqui nesse país? Se conectar com pessoas do mundo inteiro, fazer negócios, viajar e não sentir aquela insegurança na hora de se posicionar quando você precisar em qualquer lugar do mundo, porque é a língua universal. A boa notícia é que todo mundo tem a capacidade de atingir a fluência no inglês. A medicina, a ciência já mostra que através da nossa neuroplasticidade que existe no nosso cérebro, todo ser humano que possui uma língua mãe, que é aquele idioma que a gente aprende quando a gente nasce, vai para a escola e tem essa gramática, se todo ser humano que possui essa uma linguagem, ela é capaz de adquirir segunda, terceira e quartos idiomas. Então, a capacidade todos nós temos. Alguns com mais facilidade, outros com menos. Da mesma forma que a gente vai ver aqui hoje pessoas que vai ter mais desenvoltura para palestrar, outras com mais dificuldade, mas todas capazes de fazer. Então, na aprendizagem do idioma é da mesma forma. A nossa capacidade, ela existe. E cada um vai desenvolver dentro de um método de diferentes níveis, mas todos nós podemos atingir. E um dado interessante é que a maioria das pessoas que aprendem uma segunda língua aprendem já na vida adulta, depois dos seus 40, 35 anos. Porque provavelmente é nessa época, nesse momento, que a pessoa muda de país, que ela se arrisca em trocar de área, ela vai para uma outra profissão, e aí falar um segundo idioma muitas vezes se torna indispensável para a vida dela. Então, a vida adulta te permite sim, em qualquer idade, aprender um segundo idioma e outros também. Aqui são 3 passos principais para que você atinja a fluência, não só no inglês, mas outro idioma que você deseje também. Muito importante a consistência, por isso que eu comecei perguntando quem aqui tinha começado e não finalizou um curso de inglês. É muito importante que você finalize aquilo que você começou para você ter o visual completo daquilo que você está estudando, o seu cérebro absorver e você poder colocar em prática. Porque quando você inicia um curso de inglês e você não finaliza, fica coisas interminadas na sua mente. Então você não consegue raciocinar para concluir aquela frase, aquela expressão que você quer. Segundo passo, concluir o que você começou. Se você não der continuidade, esse processo ele não termina, ele fica um processo inacabado, tanto na sua mente e até na sua vida. Você começou um curso, você largou para lá, você não quis mais saber. Então, no seu inconsciente também isso fica incompleto. E isso é uma grande barreira para você atingir a fluência. E o terceiro e o mais importante de todos, o treino. Escuta, leitura, prática, prática e prática. Assim como palestrar aqui para vocês é um exercício de prática, o idioma não é diferente. Você precisa sempre praticar. Você vai construir tijolo por tijolo. Hoje você aprende um pedacinho do inglês, amanhã um outro pedacinho e assim vai indo, tá? Parte por parte. Então, a consistência, concluir o que você começou e o treino. E adicionando que ali na consistência, é importante que você separe o seu momento que você vai estudar o inglês ali naqueles minutos por dia.
seja 10, 15, 20, 30 minutos. Essa consistência é diária, é igual tomar banho. Aí, aqui eu criei o método Gaia, ele nasceu da união da minha experiência. No Brasil, eu já dei aula de inglês em outras escolas, e eu conheci os materiais que eles utilizavam lá, e não eram materiais que eu via que os alunos tinham facilidade para utilizar. Então, conhecendo todas as escolas que eu visitei no Brasil antes de vir para cá, para ter contato com todos os métodos que eles usavam, quando eu cheguei aqui, eu tive contato com outros métodos, que é um método usado nas escolas aqui para as crianças. Então, as crianças aqui, se vocês estiverem em contato com alguma criança das escolas daqui, vocês vão perceber que elas usam muito leitura. Alguém já teve contato aqui com criança da escola? Sabe como é? Desde a primeira série, acho que do primeiro ano ali, eles já pegam muito livro de leitura. E esse livro de leitura, ele é gradual. Então, a criança vai ter uma historinha bem pequena, cada página vai ter uma linha escrita, e no final vai ter 3 perguntinhas bem bobas. Ah, qual era o nome do personagem? Ah, e o que era isso, o que era aquilo? E esse texto, esses vocabulários que a criança vai adquirindo, ele vai gradualmente aumentando nos outros livrinhos. Então, a criança vai para o livrinho número 2, e o livrinho número 2 vai ter 2 linhas, vai ter uma pergunta que ele vai precisar pensar um pouquinho mais para responder, e vai crescendo gradualmente. Então, conhecendo o método daqui, eu juntei tudo isso no meu próprio material, do meu próprio método, que é muito mais simples do que você pegar esses livros do Cambridge e Oxford, que são muito bons, mas eles são extensos. Então, muitas vezes, uma matéria para você aprender são muitas páginas e vão levar muitas aulas. Então, o que muitos alunos aprendem por aí em um ano de escola, ele vai ter em uma aula comigo. Na minha primeira aula, você já vai aprender os 3 principais tempos verbais, que é o presente, passado e futuro, que é a base de qualquer idioma que você queira aprender hoje, é começar por isso. Então, o meu método reuniu tudo isso. Método Gaia por quê? Grow. Cresça no idioma e como pessoa. Então, o meu conteúdo você vai ter mais do que inglês. Você vai fazer uma leitura de algo interessante, de temas comuns da nossa vida. Então, comuns do dia a dia. O que a gente precisa quando a gente mora fora, se a gente vai morar fora, se a gente está viajando, que inglês que vai precisar, o inglês real que a gente vai usar ali na hora de passar na imigração, na hora de questionarem sobre você, sobre sua vida, o que você faz, você ser capaz de falar tudo isso. Achieve. Alcance seus objetivos com o inglês. Então, a gente traça qual é o seu objetivo do inglês. Se o seu objetivo for para business, a gente vai para essa direção. Se o seu objetivo for para viagens, a gente vai para essa direção. Inspire. Se inspire e inspire outros com a sua jornada. É algo que acontece muito aqui, quando os brasileiros chegam e querem falar inglês, seja porque veio visitar, porque veio para morar, ou por intercâmbio. Muitas vezes, quando estão em mesas com outros brasileiros e alguém fala um inglês mais avançado, isso deixa a outra pessoa muito travada para falar. Eu, pessoalmente, passei por isso no meu início aqui. Uma pessoa que era muito fluente, que estava do meu lado, já tomava a frente, já falava tudo, e eu ficava ali pequenininha, não conseguia desenvolver o meu inglês. Então, eu sempre trago isso para os meus alunos, que vamos inspirar os outros a falarem. Então, vocês estão juntos, fala, ai, vai lá, vai falar, vai praticar, pratica isso, pratica aquilo, é assim que se fala tal coisa. Ajudar um ao outro. A gente aqui não dá para ficar apontando e falando assim, ai, que inglês ruim que ele tem, nossa, ele falou péssimo, isso não é assim, é assim. Então, crescer juntos, ajudar uns aos outros, porque é um impedimento aqui para o brasileiro quando encontra um outro que tem um inglês muito bom e acaba deixando o que está iniciante travado ali, com medo de praticar, isso atrapalha bastante no desenvolvimento. E o apply. Aplica o inglês na vida real com confiança. Você tem que praticar o seu inglês em todas as situações possíveis. Aprendeu uma nova palavra, já vai lá, cria uma situação, manda uma mensagem para alguém, vai em algum lugar comprar alguma coisa, já vai treinar aquela palavra, aquela frase que você aprendeu. Coloque o inglês na sua vida de forma que ele fique natural. Porque a forma que eu passo para os meus alunos estudar inglês não é sentar no livro e ficar lá na cara do livro, porque não é assim que ninguém aprende. Você aprende o inglês colocando ele naturalmente na sua vida, aos poucos. Você está indo trabalhar? Começa a ler as placas, começa a pensar, eu estou indo trabalhar, como é que eu falo esse inglês que eu aprendi na minha aula?
e aí começa a raciocinar o seu dia a dia. Isso é estudar inglês. Muita gente acha que não dá valor, acha que estudar inglês vai ser lá, sentar e ver gramática, e isso não é como se estuda inglês de verdade. No meu curso, o que o aluno encontra? O inglês da vida real desde a primeira aula, foco na comunicação de um jeito simples. O curso é completo, ele vai do básico ao avançado, acesso 24 horas por dia, 365 dias por semana, com um bônus de um mapa completo de 12 tempos verbais em inglês para você poder aprender o mapa completo do inglês, tudo que você tem que saber dos 12 tempos verbais, de uma forma muito simples, ao invés de você precisar de 12 livros para aprender cada um. Eu resumi isso em um slide que a partir dali você consegue praticar tudo. Então, esse curso é gravado, fica disponível para o aluno por 365 dias. São 60 aulas minhas, mas 60 atividades também. Cada aula tem uma atividade extra. O aluno, ele vai ter acesso direto comigo no meu WhatsApp. Então, ele vai estar estudando, ele vai ter dúvida, ele vai mandar mensagem para mim e a gente vai fazer essa conversa pelo WhatsApp, dando todo o apoio que ele precisar. Ai, não entendi por que acontece isso. No meu dia a dia, eu vi uma pessoa falando essa frase e aí eu não consegui assimilar o que realmente funciona. Então, ele vai ter esse acesso. É um curso que eu faço junto com o aluno. Não é só o curso gravado que ele assiste e fica com dúvida. Não. Ele assiste as minhas aulas, ele faz as atividades e ele vai fazer junto comigo pelo acesso do WhatsApp. E hoje eu queria deixar uma pergunta aqui para vocês. O quanto vale a liberdade de vocês para saber falar inglês e serem mais confiantes no idioma? Você pode ter 3 caminhos aqui. Você pode não estudar inglês, sua vida não vai mudar. Essa é a parte negativa, né? Você não aprende nada. E o ponto positivo é que você não vai gastar dinheiro. É o ponto 1 aqui. O 2, você pode estudar sozinho inglês. O ponto positivo é que você vai ter flexibilidade e autonomia. E o negativo é que sem o apoio e o domínio completo vai ser uma jornada mais difícil. Claro que é possível estudar sozinho inglês. Tem muito teacher online, tem muito vídeo no YouTube, mas não é de uma forma organizada que você consiga assimilar o inglês na ordem que precisa ser. E existe uma ordem da União Europeia que você segue para aprender qualquer idioma. É nessa ordem que eu trabalho. Então, se você aprende sozinho, pode ficar tudo mais confuso. Se você tem alguém para te guiar nesse caminho, fica de uma forma organizada e o aprendizado ele é mais rápido. E o curso, a opção 3 do curso com aulas ao vivo. Então, uma mentoria personalizada e foco no seu objetivo. E isso é o ponto positivo, né? Você atinge o seu objetivo, você tem uma mentoria, tudo organizado, o passo a passo. A gente vai traçar de onde você está, onde você quer chegar e correr atrás dos objetivos. O ponto negativo é que isso vai exigir um investimento, como tudo na nossa vida. Hoje eu investi para estar aqui, ó, bonita, falando para vocês. Vocês investiram o tempo de vocês para estar aqui. E como tudo na vida que a gente quer alcançar, existe dar esse passo de investimento para a gente. A fluência não é dom, não existe falar que é dom. Algumas pessoas têm mais facilidade, como algumas pessoas têm mais facilidade para dançar, mas ela é capaz de aprender. Outras pessoas têm mais facilidade para palestrar e as outras têm capacidade para vir aqui, aprender e praticar também. Então, é um mito muito grande dizer que a fluência é um dom. Ela é um resultado de esforço, dedicação e consistência dedicada para estudar o inglês. Aqui eu deixei um vídeo sobre o que os meus alunos dizem das nossas aulas, dos meus cursos. A gente passou 30 dias na Europa e se a gente tivesse conhecido a Teacher Cris Gaia antes, a gente não teria passado vergonha. Eu sou a Isa. E eu sou o Uriel e a gente está há 6 meses com a Teacher e a gente já sentiu uma diferença enorme. Rumo à fluência. Hi guys, tudo bem? Eu me chamo Ana Lúcia, eu sou aluna da Teacher Cris já tem alguns meses e tá sendo uma experiência incrível, tem sido um prazer fazer parte desse time. O material da Cris é excelente, ela tem uma didática maravilhosa, os materiais são super coloridos, autoexplicativos e isso tem facilitado muito o meu aprendizado. De uma forma que eu não imaginava, eu acredito que eu tenho tido uma evolução brilhante
em vista às outras vezes que eu tentei ou as tentativas que eu fiz no mundo do inglês. Hey guys, how are you? So my name is Warley and agora irei falar um português, mas isso só foi um pouco de mostrar para vocês que hoje em dia eu me sinto mais confiante em estar utilizando inglês, tanto em atividade, conversação, no dia a dia e até mesmo fazer algumas entrevistas, entre outros. Eu era muito travado em relação ao inglês e não utilizava tanto. Porém, um ano atrás, mais ou menos, eu comecei a fazer as aulas com a professora Cristiane, fazendo uso do seu material, fazendo conversação e fazendo outras atividades. E trazendo coisas do meu dia a dia para que eu possa melhorar tanto o meu vocabulário, como também em conversação e eu perder esse medo, eu não ficar mais travado. Então, eu falo com vocês como experiência própria que isso me ajudou demais. E hoje em dia eu me sinto mais apto e me sinto mais confiante em estar falando inglês. Beleza? Estou aqui para te agradecer, para compartilhar com você que eu consegui atingir a nota que eu precisava no teste de proficiência, né? E você foi muito importante nesse processo. Desde que começamos a fazer aula, eu consegui melhorar meu listening, meu speaking, meu writing, né? E fica aqui a minha gratidão. Você tem me ajudado bastante, né, a desenvolver e a melhorar as minhas habilidades no inglês. Muito obrigado. Oiê, meu nome é Bruna, eu sou aluna da Cristiane e eu super recomendo o trabalho dela. As aulas são muito didáticas, é muito fácil de entender o conteúdo, porque ela explica de uma forma leve e prática, você não tem medo de errar. E se você errar, ela corrige também na hora. Então, isso faz toda a diferença no aprendizado. Então, se você quer aprender inglês de uma forma clara, eficiente, eu super indico a Teacher Cris. Benção na minha vida, sabe, maravilhosa, ela é uma professora muito boa, ela é muito calma e assim, tá sendo muito bom, então eu aconselho muito vocês a fazer com ela, a praticar com ela, que ela é uma maravilhosa professora. Olá pessoal, me chamo Liz e quero expressar aqui a minha sincera gratidão, né, por todo o carinho, dedicação e empenho que a Cris coloca em cada aula dela. Olá, eu me chamo Suane, eu sou aluna da professora Cris. Eu já havia tentado vários métodos, estudar sozinha, com professores online, plataformas, aulas presenciais, porém não me ajudou muito, pelo fato que eu sou tímida, morria de medo de falar errado, ficava muito nervosa. E também alguns professores, a maioria que eu tentei, eles usam um método que você só pode falar em inglês. Você é proibido, quando começa a aula, de falar em português. E isso dificultou muito para mim, porque se eu não sei falar o inglês, como que eu vou perguntar? Eu saía das aulas cheia de dúvida, frustrada, já conhecia a Cris, e quando ela começou a dar as aulas, eu fui conversar com ela e tem me ajudado muito a evoluir no inglês. Trabalho maravilhoso, paciência, super dedicada, tem um conteúdo muito bom para as aulas, não tenho o que reclamar, né? E indico que quem quiser, né, aconselho quem quiser fazer uma aula já pensando em iniciar aí as aulas de inglês. E só tenho a agradecer, Cris, muito obrigada, suas aulas são maravilhosas e têm somado muito na minha vida. Ah, isso aqui. Aqui estão todos os meus contatos. Muito obrigada, gente. Tudo de bom.